A Prefeitura de Ribeirão determinou o não cumprimento de uma lei que exige garantias nas licitações de serviços e obras públicas. A medida barrada foi criada principalmente por causa das constantes reclamações de buracos nas ruas de Ribeirão Preto. A Prefeitura de Ribeirão Preto publicou no Diário Oficial do último dia 27 um decreto que determina o não cumprimento da Lei 13.813, promulgada há 2 semanas na cidade. A justificativa é uma possível inconstitucionalidade no texto aprovado por unanimidade pelos vereadores e que previa a exigência de garantias nos contratos públicos de serviços e obras. A principal motivação da lei é a grande quantidade de buracos no asfalto da cidade. Depois que o serviço é feito, são inúmeras as reclamações de que o problema volta a aparecer pouco tempo depois. Paulo Modas, que criou o projeto de lei barrado, questiona a atitude do executivo, já que é contrária a uma afirmação feita pela própria prefeita em seu blog em março de 2010. No texto, ela escreve que os bairros onde o estado do asfalto estiver precário e o serviço tiver sido feito há menos de 5 anos, deverão ter o serviço refeito e que a má qualidade colabora para o excesso de buracos nas ruas. Até ela citou uma coisa assim: como comprar eletrodoméstico e levar para sua casa e não ter garantia? Então, é impossível hoje a prefeita falar totalmente ao contrário. O que aconteceu nesse meio de tempo? Que a população de Ribeirão Preto paga por um serviço que poderia ser feito hoje e daqui 5 anos ter a responsabilidade das empresas que fizeram, as construtoras, e não ser assim, ter que fazer de novo, e cada vez que faz, está cobrando dos cofres públicos. Este advogado afirma que a Lei Federal de Licitações deixa a cargo do Poder Executivo decidir se cobra ou não uma garantia das empresas, mas que o Legislativo pode complementar a legislação em nível municipal, fato que é questionado pela Prefeitura de Ribeirão. O Poder Legislativo Municipal ele tem a prerrogativa de incrementar as exigências de licitação desde que não colidam com a lei nacional que trata disso, que é a 8666. Isso, lógico, deve ser feito respeitando proporcionalidade, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, ou seja, contratos vigentes celebrados só depois da vigência da lei, que poderiam ser atingidos, mas sempre com parâmetros muito claros, objetivos, porque isso vai criar atos vinculados, ou seja, a Prefeitura passa a ser obrigada a respeitar isso. Para isso, não posso ter normas muito genéricas. O secretário executivo do Fórum das Entidades de Ribeirão Preto diz que seria o normal que todos os contratos já tivessem como previsão algum tipo de garantia para eventuais serviços mal prestados e que a falha pode estar na fiscalização. Isso é fundamental em engenharia, colocar garantia nos contratos e depois fiscalizar o andamento correto. Como nós vimos aí, um trabalho que poderia ser normal, bem planejado, bem contratado, vamos dizer assim, acaba custando muito mais e nós todos temos que pagar essa conta. Denise mora em frente a muitos buracos na rua Dom Luiz do Amaral Mouzinho, no Jardim Paulistano. Tem que se arriscar para sair de casa, já que são grandes as pedras que saem do asfalto quando passa um veículo. O próprio carro dela também foi danificado. Serão R$ 800 para fazer a recuperação. Para ela, se houvesse garantia do serviço público nas ruas, situações como esta não aconteceriam mais. Cada 2, 3 meses ele volta para o mesmo lugar, sempre. Sempre. E a gente já pediu, já conversou, já conversamos com a prefeitura e nada é feito nunca, entendeu? E a gente está cansado, E nossos impostos, onde que fica nessa história toda? Independente da empresa, tem que dar uma garantia, entendeu? Porque parece que não gruda o asfalto, entendeu? Eles colocam, daí o tempo começa a soltar pedrinha e aí começa a ficar esse tamanho que você está vendo aí. Débora Lapini para o Jornal da Clube. A Prefeitura não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, Débora Lapini traz mais informações. Débora. Sobre este assunto eu converso agora com Fabiano Guimarães, que é secretário da Frente Cívica. Fabiano, pelos problemas que a cidade passou na infraestrutura nos últimos anos, dá para dizer que as empresas ofereceram garantia dos serviços prestados? Fica notório que não, Você tem serviços executados que um pouco tempo depois já começa a necessitar de reparo, de reforma. Eu acredito que tudo isso começa num processo de elaboração do edital que poderia ser melhor realizado. Quando a fase interna de elaboração do edital
é que vai dizer se as características, os requisitos técnicos, eles são suficientes para você poder atrair empresas melhores que vão fornecer serviços e produtos de melhor qualidade. É na fase de elaboração do edital que você consegue definir os critérios de qualidade. A Prefeitura pode até não concordar plenamente com a lei, mas ao invés de ignorá-la, não seria melhor discutir as melhorias? Certamente. Na própria elaboração do edital, se for bem feito, ele já consegue evitar a participação de empresas de menor qualidade nas compras públicas. Mas, para garantir, até porque existe a possibilidade de ingerência política, de pressão em cima dos funcionários públicos que fazem os editais. Então, para evitar esse tipo de coisa, a garantia legal de que a necessidade, a obrigatoriedade legal de exigência de garantias, ela vem reforçar a garantia de que o serviço vai ser de qualidade, que o edital vai ser bem feito. Então a lei, eu acho que ela é benéfica. Ao invés de vetar, eu acho que deveria ser melhor discutida, aperfeiçoada, com participação do Tribunal de Contas do Estado, que tem colaborado bastante com esse tipo de problema. Sem garantias de obras e serviços públicos, dá para se falar em economia para os cofres municipais? De forma alguma. Você é o barato que sai caro para a sociedade. Você atrai empresas ruins, elas fazem um serviço ruim e existe a possibilidade de corrupção e quem paga é a sociedade. Então, uma lei que exija obrigatoriedade de garantias, eu acho que ela é positiva e não pode ser vetada, não. Tem que ser melhor discutida, tudo bem, mas vetada simplesmente não. É estranho a Prefeitura brigar tão assumidamente contra uma lei para defender os interesses da cidade? É uma lei positiva, eu vejo com desconfiança simplesmente vetar uma lei desse tipo. Eu acredito que deveria ser discutido melhor, como eu disse, com o Tribunal de Contas, com a sociedade e principalmente com os servidores públicos que são os responsáveis por fazer os editais. Tenho certeza que em Ribeirão Preto, na administração pública, tem profissionais muito competentes. Então, é preciso discutir, não simplesmente vetar e fugir do assunto. Fabiano, muito obrigada pela sua participação. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Pucci. E Débora?